Olá, pessoal. Começando aí a nossa terceira semana de aulas, né, sobre determinantes. Eu vou tentar fazer vários vídeos um pouco mais curtos sobre esse assunto para que fique melhor para que vocês possam assistir aí, tá? Sobre determinantes, o que é fundamental que vocês entendam é o seguinte: o determinante ele é calculado apenas para matrizes quadradas. Então, anota isso. Determinante, só existe determinante de matriz quadrada. Então, eu vou pegar uma matriz quadrada e vou calcular o determinante, que é um número. Então, vai ter um número que vai ser associado à matriz quadrada, tá certo? Então, olha só. Então, vou anotar aqui, primeira coisa, determinante só para matrizes quadradas. A outra coisa que é importante é que esse determinante tem alguns livros que usam uma notação, tem livros que usam outra, mas de forma geral, as notações são essas, tá? Ou você vai utilizar, se você tem uma matriz A, você vai calcular o determinante dessa matriz A. O determinante da matriz A ou vai ser denotado com A desse modo, entre duas barrinhas, tá? Como se fosse um módulo ali, tá? Então, tem essas duas barrinhas, que é semelhante ao módulo, e o A dentro. Essa é uma notação. A outra notação é o 10 com A dentro, o determinante de A, tá certo? Então, são duas notações que são utilizadas aí em diversos livros. Bom, tendo visto as notações, eu preciso falar um pouco sobre a ordem do determinante, porque a gente vai usar isso no decorrer do curso. O que acontece? O determinante ele é para matrizes quadradas. Então, se você tiver uma matriz 1 por 1, que é uma matriz quadrada, então você vai ter um determinante de ordem 1. Tá? Se você tem uma matriz 2 por 2, a gente diz que o determinante é de ordem 2. 3 por 3, o determinante é de ordem 3, e assim por diante. Então, a ordem do determinante é a mesma ordem da matriz quadrada que eu estou calculando o determinante. Tá? Então, sobre o determinante de ordem 1, é bom falar que a gente vai estudar, no decorrer dessa semana, diversas maneiras de se calcular o determinante, tá? Então, eu vou começar apresentando as que são mais elementares, que são estudadas na escola, no ensino médio. Depois a gente vai aprofundar e ver várias outras maneiras de achar o determinante, beleza? Então, se eu tiver um determinante de ordem 1, ou seja, eu tenho uma matriz, vamos supor, matriz A igual a 5. Ou seja, uma matriz 1 por 1, só tem uma entrada. Ela tem uma linha e uma coluna, ela é 1 por 1. Tá? E essa matriz A só tem a entrada, que é o número 5. Ok? Como é que eu calculo o determinante dessa matriz? O determinante, nesse caso, na matriz 1 por 1, que eu denoto por 10 de A, tá? Ou poderia denotar, utilizando a outra simbologia aqui, com essas duas barras e o 5 dentro. Então, 10 de A, ou o 5 aqui, que é o elemento da matriz, dentro dessas duas barrinhas, o determinante da matriz 1 por 1 é o próprio número que está aqui dentro. Ou seja, o determinante da matriz unitária, que só tem o 5, é o próprio 5. O determinante de menos 3 vai ser menos 3. Sempre que a matriz é unitária, é só pegar o número que está dentro dela, e esse vai ser o determinante. Beleza? Bom, se o determinante for de ordem 2, ou seja, o determinante for calculado a partir de uma matriz que tem ordem 2, uma matriz quadrada que tem duas linhas e duas colunas. Tá? Lembrando, determinante só para matrizes quadradas. Então, vou pegar uma matriz B, para dar o exemplo, que seja assim, 2, 3, menos 1, 4. Como é que eu calculo o determinante dessa matriz B? Duas notações a gente pode ter. O determinante da matriz B, ele pode ser denotado usando a notação 10 de B, ou colocando as duas barrinhas e colocando a matriz B aqui dentro. Então, vai ficar 2, menos 1, 4 e 3. Tá? Então, são as duas notações para determinante. Mas qual que é o valor desse determinante? Bom, para matrizes quadradas de ordem 2, a estratégia que a gente aprende lá desde a escola é a seguinte. Para calcular o determinante, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o produto das entradas da diagonal principal, tá? Aqui é a diagonal principal, 2 e 3. Então, eu vou fazer o produto 2 vezes 3 da entrada da diagonal principal, vou botar aqui 2 vezes 3, e vou subtrair, ou seja, sinal de menos,
do produto das entradas da diagonal secundária. Quem que é a diagonal secundária aqui? Menos 1 e 4. Então, eu vou fazer aqui o produto menos 1 vezes 4. Então, é o produto das entradas da diagonal principal menos o produto das entradas da diagonal secundária. Tá certo? Perceba que eu coloquei o parênteses aqui porque a gente tinha um número negativo menos 1, que depois a gente vai ter que se entender com esse sinal de menos que está aqui. Tá? Então, olha só. Isso aqui é facinho de fazer. Quanto é que dá 2 vezes 3? 6. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Então, menos 4. 6 menos 4, menos com menos dá mais. Então, é 6 mais 4, que dá 10. Então, o determinante dessa matriz B é 10. Sem dificuldade alguma, né? Então, sempre que eu tiver uma matriz de ordem 2, ou seja, uma matriz quadrada que tem 2 linhas e 2 colunas, o determinante pode ser calculado dessa maneira aqui. Que é o produto das entradas da diagonal principal menos o produto das entradas da diagonal secundária. Ok? Bem tranquilo. Então, vamos lá. O determinante agora um pouquinho maior, de ordem 3. O de ordem 3, determinante de ordem 3, é muito utilizado na escola o que a gente chama de regra de Sarrus. Tá? Então, para o determinante de ordem 3, é muito utilizado a regra de Sarrus. Não é a única maneira de calcular o determinante de uma matriz 3×3. A gente vai ver isso ao longo das próximas videoaulas. Mas é a maneira que é ensinada a princípio lá no ensino médio. Então, vou colocar aqui um exemplo de uma matriz para a gente calcular o determinante dela desse modo. Tá? Então, vou colocar aqui uma matriz que eu vou chamar de C. E essa matriz vai ser a seguinte: 1, 2, 5, 0, 1, 3, menos 1, 0, menos 2. Coloquei esse exemplo aqui para a gente calcular o determinante. E aí, nesse cálculo, a gente já vai conhecer a regra de Sarrus, que é uma das maneiras de se calcular o determinante de ordem 3. Tá? Então, está aqui a minha matriz. Como é que vai ser esse determinante? Esse determinante da matriz C, ou seja, pode ser denotado também com a matriz C dentro dessas duas barras. Percebo que existe uma diferença, né? Aqui eu estou usando um colchete para simbolizar a matriz. No determinante eu uso as duas barras, não tem esse colchete assim não, é só as duas barrinhas. Então, para calcular esse determinante, ó, 1, 2, 5, 0, 1, 3, menos 1, 0, menos 2. O que a regra de Sarrus fala para a gente? Eu vou repetir, para calcular esse determinante, eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então, eu vou colocar, a primeira coluna é 1, 0, menos 1. Vou colocar aqui do lado. 1, 0, menos 1. E vou repetir a outra coluna, 2, 1, 0. 2, 1, 0. Bom, por que eu fiz isso? Porque para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, utilizando a regra de Sarrus, após eu repetir as duas colunas, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a minha diagonal principal. A minha diagonal principal é essa daqui, ó. É essa direção, 1, 1, menos 2. Tá? Então, eu vou pegar a minha diagonal principal e eu vou perceber que tem diagonais que são paralelas a essa principal. Essa daqui é a diagonal principal. Aqui tem uma diagonal que é paralela a ela, que é 2, 3, menos 1. E tem outra diagonal paralela que é 5, 0, 0. Tá certo? Então, eu vou fazer o produto das entradas da diagonal principal mais o produto das entradas da outra diagonal paralela à principal e mais o produto das entradas da terceira diagonal, que é paralela à diagonal principal. Tá certo? Então, olha só. Botando no papel fica mais fácil de entender. Vou colocar aqui um colchete só para a gente poder organizar nossas contas. Primeiro, vou pegar a minha diagonal principal. 1 vezes 1 vezes menos 2. Então, 1 vezes 1 vezes menos 2. Depois, mais. Aí vamos para outra diagonal, que é paralela à diagonal principal. 2 vezes 3 vezes menos 1. Então, 2 vezes 3 vezes menos 1. Depois, mais
E aí vou fazer de novo a mesma coisa. 5 vezes 0 vezes 0. Bom, da diagonal principal e daquelas que estão paralelas a ela já está resolvido. Agora o que eu vou fazer? Mesma coisa para a diagonal secundária. Quem que é a diagonal secundária da matriz? A diagonal secundária da matriz é essa daqui, ó. 5, 1 menos 1. E aí eu vou pegar a diagonal secundária e a que estão paralelas a ela e vou fazer a mesma coisa. Tá certo? Então vamos lá. Só que o que eu vou fazer aqui? Isso daqui corresponde ao que a gente estava vendo da diagonal principal. Eu vou colocar o sinal de subtração menos e vou colocar as informações da diagonal secundária agora. Tá? Então 5 vezes 1 vezes menos 1. 5 vezes 1 vezes menos 1. Aí coloca mais a outra. 1 vezes 3 vezes 0. Depois mais 2 vezes 0 vezes menos 2. Bom? Então, na prática, o que eu acabei de formular aqui? Quando eu fizer essa conta aqui, eu vou obter o valor do determinante. Então, de novo, recapitulando o procedimento aí dado pela regra de Sarros. Para você calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, você repete as duas primeiras colunas dela ao lado aqui do determinante, tá? E aí depois você faz o produto das entradas da diagonal principal e daquelas diagonais que são paralelas à diagonal principal. Então foi 1, 1 menos 2, 2, 3 menos 1, 5, 0, 0. E soma esses resultados, efetua a adição desses resultados que vão corresponder a esse primeiro colchete aqui. Tá? Então, efetua a adição entre os resultados dos produtos que você obtém na diagonal principal, na que está paralela à diagonal principal e na outra diagonal que está paralela à diagonal principal. Faz a mesma coisa para a diagonal secundária. Tá? Então, efetua o produto da diagonal secundária, coloca o sinal de mais, o produto aqui da diagonal que é paralela à secundária, mais o produto da terceira diagonal que é paralela à diagonal secundária também. Ok? Então, feito isso, o resultado do primeiro colchete você subtrai o resultado do segundo colchete. Então, fica assim, diagonal principal, o resultado que você obtém da diagonal principal e das suas paralelas é subtraído do resultado que você obtém aqui para a diagonal secundária. Então, a diagonal principal menos o que vem da diagonal secundária. Ok? E aí, como é que fica esse resultado? Galera, eu coloquei embaixo aqui, porque não tinha espaço no quadro para colocar do lado. Mas no papel, para ficar mais organizado, geralmente a gente coloca essa expressão aqui do sinal de menos até o final aqui do colchete, a gente coloca aqui do lado, tá? Então vamos fazer a continha agora. Quanto é que dá esse primeiro resultado? 1 vezes 1 vezes menos 2 dá menos 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes menos 1, menos 6. Então vai ficar menos 2 mais menos 6 mais 5 vezes 0 vezes 0 dá 0. Coloca o sinal de menos que está aqui e vamos para o outro colchete. 5 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 5. Então, menos 5. 1 vezes 3 vezes 0 dá 0. Mais 0. Mais 2 vezes 0 vezes menos 2 dá 0 também. Feito isso daqui, agora a gente vai finalizar. Menos 2 mais menos 6 dá menos 8. Então vai ficar menos 8, resultado do primeiro colchete, menos 5 mais 0, menos 5. Então menos 8, menos 5. Isso vai dar menos 8, menos com menos dá mais 5. E menos 8 mais 5 dá menos 3. Então o resultado do determinante de ordem 3 é menos 3, e é só fazer isso para calcular, tá certo? Então, ficando entendido, tem que ter cuidado para não se perder nas continhas. Então, eu aconselho quem está começando a estudar isso, quem não se lembra direito, faz colorido igual eu fiz aqui. Então, pega a diagonal principal aqui, as suas paralelas, assinala de azul, e aí você coloca azul dentro do colchete. A outra parte você faz de vermelho, coloca de vermelho dentro dos colchetes, porque aí quando você estiver fazendo a conta, você não se perde no que você fez. Tá certo? Então fica bem organizadinho, resultado aqui, menos 3. Legal? Então,
Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a expansão por cofatores, que vem lá do Teorema de Laplace, para calcular determinantes de ordens maiores. A gente viu na aula de hoje ordem 1, ordem 2 e ordem 3. Né? E aí, como é que faz para calcular um determinante de uma matriz de ordem 4 ou de ordem 5? Né? Então, a gente precisa desenvolver outros métodos e é o que a gente vai abordar ao longo das próximas aulas. Beleza, galera? Até breve aí. Tchau, tchau.